Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Valquíria Melnick e você de hoje. E olha só, nesta edição você vai saber como as brincadeiras na infância podem interferir no desenvolvimento e habilidades das nossas crianças no futuro. Vamos mostrar também tudo sobre endometriose. É uma doença que tem afetado muitas mulheres e tem sido, inclusive, causa de infertilidade para muitos casais que desejam ter filhos. E ainda você fica sabendo quais são as técnicas de clareamento dental e qual é a melhor escolha para os seus dentes. O Valquíria Melnick e você de hoje começa agora. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Você sabia que as brincadeiras que os seus filhos participam na infância são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades emocionais e cognitivas? Olha só que interessante, então, essa entrevista com a psicóloga Mônica Braz. Ô, Mônica, me conta aí, quer dizer que as crianças têm que brincar, né? Muitas vezes a gente acha que brincar é uma coisa supérflua. Não, é super importante. Você estava me falando para o desenvolvimento de habilidades sociais. Conta pra gente. Exatamente, Valquíria. Olá a todos, obrigada por estar aqui. Imagina. Então, é uma fase muito importante do desenvolvimento humano, né? A infância, ela é a fase mais sensível, a fase mais importante do desenvolvimento humano. E a brincadeira, ela é necessária, né? Ela é mais do que fundamental, ela é necessária para que a criança desenvolva não só as habilidades sociais, que também são importantes, mas que ela também desenvolva a inteligência, a criatividade, a emoção, né? Os vínculos afetivos. É por meio da brincadeira que tudo isso vai se construindo. Então, a gente vê essa fase assim como sendo realmente muito importante, e é importante essa participação dos pais, né? Também na interação com os filhos. Uma coisa que é importante a gente definir assim também, né, para a maioria das pessoas, tipo assim, às vezes os pais pensam que fazer um jogo de tabuleiro, por exemplo, com a criança é brincar. Não é bem uma brincadeira. A brincadeira que a gente fala é mais assim na coisa da porque o jogo ele tem regras muito definidas, coisas muito estabelecidas. Dependendo do jogo ele vai desenvolver uma habilidade cognitiva ou uma habilidade social específica ou algumas coisas, né, ou mais até de uma habilidade, coisas assim, que é importante também. Mas a brincadeira no sentido da descontração. A gente costuma dizer que a brincadeira, quanto mais inventada, mais improvisada, mais saudável ela é, do ponto de vista psíquico, sabe? Sim, entendi. Então, é um momento assim de muita afetividade, de muita troca. Então, a gente, por exemplo, né, nesse momento que a gente vive, que está todo mundo em casa, os pais podem e devem inventar brincadeiras com os filhos. Resgata lá as brincadeiras que você fazia em algum momento da tua vida. Até porque não acontece mais, né, hoje em dia, com os jovens, aquelas brincadeiras de roda, enfim, antigamente Isso. que todo mundo brincava, agora não, agora é mais virtual. A gente vê, exatamente, as brincadeiras ficaram muito virtuais, né, muito nos eletrônicos. Então, a gente vê assim, um desperdício de habilidades, de talentos, né, que tudo isso é desenvolvido por meio da brincadeira. O estabelecimento de papéis, né? A criança entende qual é o papel dela no mundo, qual é o papel dela na sociedade, na família realmente também, né? Por meio das brincadeiras. Então, a gente costuma dizer também assim, né, Valquíria, que a criança que nós somos, ela ainda mora dentro da gente, né? Por meio das nossas memórias, por meio das nossas lembranças, né? E aí, na brincadeira com a criança, seja teu filho, teu afilhado, teu sobrinho, seja quem for, né? Interagir com essa criança e explorar a criança que você foi. Traga as brincadeiras, como você falou. Eu brincava, sei lá, por exemplo, né, de bambolê, brincava de amarelinha, sei lá. Adapta essas brincadeiras para esse ambiente de casa. Faz essas brincadeiras com as crianças, né? Ensina eles, né? Ensina eles a brincar, né? Aproveitar material que a gente jogaria fora,
fora, por exemplo, reciclar coisa, né? Inventar coisa, recortar, montar cartaz, argila. Tem uma diversidade de materiais que dá para brincar e é muito legal, não precisa, né, de parceria até com muitas crianças para você fazer. Então, respeitando tudo isso que a gente está vivendo, mas entrar nesse universo da brincadeira com a criança é muito divertido. Ô Mônica, e como que o pai, a mãe pode brincar com os filhos nesse tempo que eles também estão super atarefados? A gente sabe que muita gente que está em casa, tanto os que estão na rua trabalhando bastante, os que estão em casa muitas vezes até reclamam que estão trabalhando dobrado, mais do que se tivesse em casa com no trabalho como home office, né? Tá fazendo isso com eles. Como eles vão administrar isso? Como brincar? Precisa-se muito tempo ou de repente um pouco tempo só, mas tempo de qualidade? Exatamente. Assim, não precisa ficar o dia inteiro brincando, né? Mas assim, pro adulto também é saudável, né? Emocionalmente falando, a brincadeira, a descontração, inventa coisa com teu filho ou com o adolescente, né? Com as meninas faz lá, com os meninos também faz coisa de brincar de fantasia, vamos nos fantasiar de tal coisa, você me maquia, eu maquio você, né? Vamos brincar as brincadeiras corporais, né? De se movimentar com o corpo, de dançar, qualquer coisa, né? Quanto mais inventada a brincadeira, melhor é, né? Pode criar coisas, por exemplo, no ambiente da cozinha, explorar esse ambiente, né? Que é um ambiente afetivo, é um ambiente que pode ser desenvolvido também a inteligência, a criatividade, a cognição. Então, leva o teu filho para a cozinha, vamos brincar de fazer um bolo, vamos brincar de fazer não sei o que lá, vamos fazer um bolo colorido, vamos fazer um suco colorido, quem faz o suco mais colorido? Nossa, é verdade, né? Incentiva, né? Isso, criatividade. Vamos inventar um suco, sabe? Umas coisas assim, isso também é brincar, né? Verdade. Então isso também faz parte. É uma forma de você associar alguma tarefa doméstica que você tenha que fazer e trazer a criança junto, né? Exatamente, fica prazeroso, fica divertido, né? Você comentou da coisa, como é que faz, né? Porque tá todo mundo trabalhando muito. Um pouco do seu dia, um pouco do seu tempo, né? Isso vai te aliviar também o mental que fica sobrecarregado com essa coisa do trabalho, né? Organiza o teu dia. A gente tava falando, né? Dessa coisa da disciplina, da organização do dia, da rotina, né? Encaixa na tua rotina essa coisa prazerosa que é muito legal. De brincar também, também. E nessa história do brincar também entra a situação de contação de histórias, Mônica? Ajuda também? Que muita gente gosta de brincar, não tem habilidade, mas conta a história como ninguém. Ajuda também? Sim, também. Nossa, isso é fantástico. É afetivo, ele é criativo, né? Desperta a imaginação da criança. Isso é fantástico. E por meio de uma leitura, você também pode inventar. Então, por exemplo, pega uma historinha curta com a criança pequena, isso funciona super bem. Você pega uma historinha curta e fala assim, agora a gente vai brincar que você é esse personagem e eu sou o outro. E brinca com aquilo, não precisa decorar nada do que está escrito no livrinho, mas pega como referência aquela história, entendeu? Se você fosse esse personagem, se fosse o fulaninho, como é que a gente fazia? Também dá para brincar dessa forma. Que maravilha, então vamos resgatar a criança que existe dentro da gente e ajudar as nossas crianças em casa também, né, Mônica? Exatamente. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre a endometriose, que é uma doença que atinge quase 20% das mulheres, caracterizada principalmente por cólicas fortes e infertilidade. Olha só. Bom, vamos começar falando já, né, explicando o que seria a endometriose, de que maneira que ela prejudica a saúde da mulher, né, doutora? Tá, a endometriose é uma doença, né, que é um implante do endométrio em focos anormais. O endométrio é a camada do útero que descama em todo o processo da menstruação. Esse endométrio, ele vai se implantar em focos fora do útero, ou no miométrio, né, que a gente chama de adenomiose, também no peritônio, nos ovários, intestinal, na bexiga, causando diversos sintomas e atrapalhando realmente a vida da mulher como um todo, principalmente no período menstrual. E muita dor, doutora? Os sintomas para que a gente fique mais atento seria o quê? Cólicas muito fortes? O que mais? Sim, os sintomas são cólicas fortes, que a gente chama de dismenorreia, né? Cólicas progressivas, dor na relação, dependendo da profundidade dos focos de endometriose, ele pode provocar outros sintomas, como sintomas urinários. A paciente com endometriose de bexiga, ela pode ter
até sangramento urinário na menstruação, como dor que se confunde com uma infecção urinária. Também, dependendo da profundidade, esses focos de endometriose podem afetar o intestino, provocando dores na evacuação, sangramentos na evacuação no período menstrual. É claro que isso seria uma endometriose mais profunda, mas os sintomas iniciais são dor, né, aquela cólica progressiva, com piora progressiva, dor na relação, né, sexual, dependendo a posição, né, do ato sexual em si. E importante ressaltar que às vezes esses sintomas não são tão intensos. Então a mulher vai descobrir que ela tem endometriose quando ela passa pelo processo de querer engravidar, e um dos sintomas é a infertilidade, porque a endometriose causa obstrução tubária, causa um certo grau de infertilidade. E às vezes ela não se apercebeu, e na consulta com o esterileuta, né, com o médico especialista em infertilidade, ela vai se descobrir uma paciente portadora de endometriose. Como que é feito esse diagnóstico, doutora? Bom, o diagnóstico, a princípio, é um diagnóstico clínico, né? A gente vai aventar a endometriose com o histórico da paciente que vem: olha, doutora, eu tenho cólicas progressivas, eu não tinha essa cólica, e elas começaram a ficar mais fortes progressivamente. Às vezes ela ainda não tem dor na relação sexual e o médico vai aventar essa possibilidade. É uma paciente que a cada vez mais ela tem que fazer uso de mais anti-inflamatórios, analgésicos no período menstrual. É um ciclo que às vezes é um pouco mais estendido do que o ciclo normal, né? Ela tinha um ciclo de 3 dias, agora ela começa a fazer um ciclo estendido, ou às vezes tem escape no meio do ciclo, que a gente fala um ciclo natural. Às vezes ela tem sangramentos entre esses ciclos, e daí a gente aventa a hipótese. O diagnóstico é feito com exames de imagem, né, que seria um mapeamento de endometriose, ultrassom com preparo intestinal, a ressonância magnética também ajuda. Nós temos um marcador tumoral chamado CA125, que ele também ajuda o diagnóstico, mas ele também aumenta em outras doenças, né, do organismo feminino, como no câncer de ovário também ele está aumentado, mas ele norteia o diagnóstico. O diagnóstico de certeza, ele é feito com a laparoscopia, né, que daí é uma cirurgia, né, onde a gente faz a laparoscopia, vê os focos, e daí nesse mesmo momento do diagnóstico a gente já desfaz todas as aderências e tira todos os focos de endometriose. Que daí você manda esses focos para biópsia, e a biópsia dá o diagnóstico de certeza. Sim, ou seja, só um médico realmente, né, para detalhar e para ter a certeza e o tratamento, sim, né, específico. Sim. Que é cirúrgico, então, em muitos casos, doutora? Dependendo do estágio que você vê essa endometriose. Se ela é uma endometriose severa, com acometimento intestinal, com acometimento de bexiga, com várias aderências, sim, você tem que passar pelo processo de uma laparoscopia, que a gente chama uma limpeza de retirada de todos esses focos de aderência, dos focos de endometriose profunda, né? E é claro que daí, por exemplo, assim, depende do que a paciente planeja. Uma paciente que foi diagnosticada com endometriose e o desejo dela é uma gravidez, você desfaz esses focos, vê se essas trompas estão pérvias, né? E para ela engravidar logo a seguir, né? Porque a gravidez é um tratamento da endometriose, porque a mulher não menstrua nesse período. E o tratamento é não menstruar. Se ela não quer engravidar naquele momento, a gente tem que cessar o ciclo dela. Então você pode fazer a laparoscopia e daí entrar com medicações, geralmente essas medicações são hormonais, né? Para que ela não menstrue. Porque ela não menstruando não ativa esses focos de endométrio que estão fora na cavidade abdominal, né? E você vai fazer com que ela tenha um processo de remissão desses focos, diminuindo a dor e trazendo mais conforto para a paciente. Entendi. Né? E doutora, tem alguma coisa a ver com hereditário, a mãe ter endometriose e de repente a filha também ter? Sim, na verdade a endometriose ela é uma doença
tem várias, né? Multifatorial, né? Mas a gente sabe já que existe uma tendência na família que se várias pacientes, várias mulheres da mesma família tiveram, ela é uma doença que tem um fator hereditário, um componente. A gente só não sabe ainda o gene, né? Da onde vem esse componente, mas a gente já sabe que tem um fator hereditário, mas não só fatores hereditários. É multifatorial, é uma doença multifatorial. Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia ela é muito mais diagnosticada porque há anos atrás as mulheres tinham filhos muito mais cedo e tinham muitos mais filhos. Então esse endométrio ele ficava em repouso, que a gente fala, que é o período de não menstruar, muitas mais vezes, né? Então hoje cada dia mais a gente faz o diagnóstico de endometriose em mulheres mais jovens, em mulheres que postergaram a sua gestação mais para frente, né? Mulheres mais jovens porque o diagnóstico está mais avançado com instrumentos mais avançados de diagnóstico, e em mulheres mais velhas porque postergam a sua gestação. Então é uma doença multifatorial e bem complexa, não dá para você colocar só na hereditariedade. Prestar atenção nos sintomas e procurar um médico especialista, que seria Sim, o ginecologista, né, doutora? Essa é a recomendação. Isso, prestar atenção nos sintomas, procurar um médico especialista, um ginecologista, que possa te ajudar, né? E é uma doença que tem tratamento, ela tem melhora, é uma doença, às vezes, dependendo da mulher, de difícil controle, né? Porque tem mulheres que têm endometriose muito severas, mas ela tem tratamento, a tua qualidade de vida pode melhorar e muito. E se você quer fazer um clareamento dentário, a entrevista que eu fiz vai te mostrar quais são as opções que existem e qual é a melhor para o seu caso. Saiba também quais são as limitações, durabilidade e manutenção para o tratamento. Confira! Para a gente clarear os dentes, né? Existem limitações também, né? A gente imagina que vai ficar com aquele dente branquíssimo, maravilhoso, aquelas moças de revistas, de televisão, mas não é por aí, né? Qual que é a limitação? Até onde a gente pode chegar, Carol? Veja, o clareamento normalmente a gente fala que ele clareia 2 tons do dente. O que seriam 2 tons? A gente tem uma escala, né, que a gente usa para medir a cor do dente, para ver a cor, e normalmente ele clareia 2 tons. Então, quando o paciente vai procurar no consultório esse tratamento, a gente mostra na escala, olha, provavelmente teu dente vai chegar aqui, esse é o máximo que ele vai atingir. Não adianta a gente ficar usando produto, que muito mais daquilo ele não vai. E tem dentes, dependendo da característica do paciente, idade, que às vezes nem os 2 tons ele clareia, né? Aqueles dentes mais acinzentados, com uma dentina muito espessa, né? Dentes mais de pessoas mais velhas ele já não consegue clarear tanto. Então existe uma limitação, sim. Hoje o que nós temos disponível no mercado? Quais são os tipos de clareamento? Existe o clareamento caseiro, né? Existe o clareamento no consultório. O clareamento caseiro, a gente faz uma moldagem ou escaneia a arcada do paciente, é feita uma moldeira personalizada para ele, que ele vai usar em casa todo dia, toda noite, dependendo da conversa com o paciente, a gente vai ver o estilo de vida, se consegue dormir com gel ou quer usar durante o dia. A gente tem várias concentrações, então depende da sensibilidade do paciente também. Então é feito assim. Existe também no mercado um outro gel que ele vem pronto já. Então é uma moldeira que já vem carreada com o gel e o paciente abre uma moldeira por dia e coloca e fica com ele também. Só que ele dá um pouquinho mais de sensibilidade. Então a gente tem que ver, bem particular de cada caso, para a gente saber indicar. E não tem que ter alguns cuidados, por exemplo, com a gengiva? Se esse gel começar a vazar para a gengiva, não é o ideal que você faça realmente personalizado? Depende, esse carreado, já como o paciente vai ficar pouco tempo com ele, então o prejuízo para a gengiva não é grande. Às vezes pega um pouquinho, dá uma queimadinha e tal, mas é uma coisa muito tranquila, diferente do que a gente faz no consultório. No consultório o gel já é muito mais concentrado, a gente tem que fazer uma proteção da gengiva e o paciente fica com aquele gel ali 40 minutos, 1 hora, agindo para clarear realmente os dentes.
Mas no consultório a gente tem que fazer essa proteção, porque senão realmente ela queima a gengiva. Então é por isso que no consultório é necessário muito menos sessões, são necessárias menos sessões, então. Depende, Val. Eu gosto de associar as duas técnicas. Então eu faço de 2 a 3 sessões no consultório e no intervalo dessas sessões o paciente usa em casa o gel. Por que eu faço isso? A gente consegue um tratamento mais rápido, com a mesma eficácia. Se o paciente ficar, sei lá, 2 meses usando o gel em casa, às vezes ele cansa, acaba abandonando o tratamento e a gente consegue um resultado bem legal fazendo assim. Se eu fizer só sessão de consultório, ele vai ter que ir muitas vezes no consultório para ter um resultado legal, sabe? E acaba dando mais sensibilidade. Então acaba não sendo tão vantajoso para o paciente também. O ideal seria a gente sempre associar as duas técnicas, porque a gente consegue o benefício do caseiro, né, que não deixa tão sensível, com a rapidez do consultório. E fica mais branco? Daí o resultado é melhor, mais eficaz quando você une as duas ou não? Porque eu já ouvi falar que no consultório não fica tão branco quanto em casa. Então, se eu fizer só de consultório, a gente não tem um resultado tão eficaz. O paciente normalmente fica um pouco frustrado, porque a gente não dá tanta continuidade. Se a gente fizer só o caseiro, o resultado é excelente. Se a gente fizer a técnica combinada também, o resultado final da técnica combinada e do caseiro é o mesmo. O que vai diferenciar é o tempo mesmo. Então, para o paciente realmente não ficar desestimulado por fazendo tantas aplicações em casa, a gente acaba associando com o caseiro, com o consultório. Isso. Agora, depois que faz, qual é o tempo para fazer novamente? Ele tem uma duração de 1 ano? Eu sei que algumas atitudes no dia a dia acabam aí acelerando esse processo de escurecimento dentário. Depende dentário. muito também do estilo de vida do paciente, mas normalmente ele dura uns 2 anos. O que eu faço no consultório? Eu faço uma manutenção do clareamento anual. Então a gente faz a primeira aplicação, que é uma aplicação maior, mais longa, que demora aí uns 20 dias a 1 mês para fechar totalmente o tratamento. E depois a gente vai fazendo essa manutenção. Então, de repente, o paciente vai fazer uma aplicação no consultório anual, ou ele vai fazer a aplicação em casa 5 ou 6 dias, sabe? Isso a gente vai fazendo essa manutenção anual. E depende também dos hábitos do paciente. O paciente fumante, o paciente toma muito vinho, muito café, ele acaba durando um pouco menos, né? Muito chá. Então, depende muito do hábito do paciente também. Já que você tocou nisso, durante o tratamento não pode consumir esses alimentos de jeito nenhum, hoje né? Mudou. Que todo mundo fala, Já não faz pode. alguns anos, antes a gente proibia o paciente, né? Isso. Tinha o paciente que falava, eu não vou fazer no inverno porque eu não posso tomar vinho tinto, ou não posso tomar meu café quente. Hoje mudou. Então hoje fazendo clareamento não você pode tem tomar mais, tudo pode, normal, comer molho tudo vermelho. normal. Gente, o que acontece? Durante o processo do clareamento, o pigmento não adere no dente, porque você está clareando todo dia ali, você está usando gel. Então o pigmento acaba não aderindo. Então a dieta está completamente liberada para o paciente. Mas e para quem só fez consultório? Quem não está fazendo gel em casa? Então, daí a gente pede durante esse período para, assim, não abusar, sabe assim? Não abuse tanto de café, de vinho. Se tomar um vinho, já escove o dente em seguida, escove bem a língua, porque o corante fica muito na língua, coisa que as pessoas não sabem, acaba escovando os dentes, não escova a língua e o pigmento fica muito na língua, né? Nas papilas da língua. Então, escovar bem a língua. Mas cientificamente, se a gente for procurar em artigo, já está liberado a dieta. Não precisa mais fazer dieta durante o tratamento. Olha só, né? A gente vai aprendendo aí como proceder. Que maravilha, né? Vai evoluindo. Né? O que muda depois, né? Finalizou o tratamento, quanto mais café, mais vinho, mais alimento com corante o paciente ingerir, ele acaba diminuindo o tempo de duração do tratamento. Sim, mais rápido vai ter que fazer Vai ter que fazer a manutenção. Manutenção, é isso aí. E hoje em dia também não precisa mais ter flúor em casa para passar, para diminuir a sensibilidade. Eu oriento durante o tratamento e até depois também, é sempre as mesmas pastas que a gente acaba usando no consultório, no dia a dia do paciente, pastas que diminuem um pouquinho a sensibilidade. Então a gente tem no mercado hoje pastas que chama RDA, é o fator de abrasividade da pasta. Não vem na pasta escrito, isso eles orientam os dentistas só, a gente que tem as tabelas por artigo científico, coisa assim, mas a gente sabe o grau de abrasividade de cada pasta. Então, quanto menos abrasiva a pasta, melhor, diminui a sensibilidade. Eles têm vários componentes também que ajudam a
a obliterar os canalículos do dente, que ajuda a diminuir essa sensibilidade. Mas não precisa ficar aplicando flúor em casa, nada disso. Sim, e essa questão de sensibilidade é muito pessoal também. Muito pessoal. Por isso a gente tem no mercado várias concentrações de gel. Então, dependendo da sensibilidade do paciente, a gente vai indicar um ou outro gel. Tem alguém que não pode fazer clareamento? Assim, não é orientado fazer em gestante, né? Não tem nenhum artigo, nada, nenhum estudo que mostre que pode fazer, porque ninguém faz estudo em gestante, né? Então, a gente não faz em gestante. Pacientes que têm uma sensibilidade muito exacerbada nos dentes também, não é indicado. Paciente com hipoplasia dentária, que é a falta de mineral no esmalte, também não, pela sensibilidade. Pacientes que estão passando por quimioterapia, tratamentos mais sérios, assim, daí também não. E adolescentes já podem clarear ou não tem uma idade mínima? A partir dos 15, 16 anos, a gente já pode começar a clarear, mas daí bem suave, caseiro, sem fazer muita agressão pro dente. O que acontece hoje? As pessoas me perguntam, o clareamento vai enfraquecer o dente, vai deixar o dente mais poroso? Ele não faz nada disso. O clareamento é a base de peróxido, então ele é um oxigênio que clareia. O que a gente faz hoje? A mulherada toma esses antioxidantes, né, pra gente não envelhecer. E o clareamento acaba, se você faz em excesso, ele acaba envelhecendo a tua polpa, porque ele faz uma oxidação do teu dente. Mas ele não enfraquece o teu dente, ele não deixa mais poroso, ele não tira o esmalte, nada disso. Só o oxigênio que está agindo ali, como ele está agindo em todas as nossas células. Mas a gente acaba dando um pouquinho mais de oxigênio para aquele dente e acaba fazendo esse envelhecimento precoce. Mas também não é nada que vá prejudicar, sabe? Se você fizer dentro do preconizado. Sim, agora acho que a última questão que eu quero falar com você é quem tem restaurações, quem tem lentes de contato, facetas, que às vezes querem clarear e também há uma grande limitação aí. O que acontece? Todo o material que é colocado nos dentes, ele não vai sofrer o ataque do gel, eu digo assim, né? Não vai sofrer o clareamento, ele vai manter a cor. Então, a gente tem que orientar o paciente, dependendo do tipo de restauração que ele tem, que provavelmente ele tem que mudar depois dessa restauração, trocar. Porque ela não vai clarear e vai dar uma diferença com o remanescente do dente. Sim. Né? Então, depende. Se o paciente tem faceta em todos os dentes, não tem por que ele clarear. Já foi colocado uma tonalidade ideal. Agora, se ele tem restaurações de resina menores nos dentes, entre os dentes, provavelmente ele precisa trocar depois. E o nosso programa Valquíria Melnick, você de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Me siga nas redes sociais, mande a sua sugestão de pautas. Aqui está o nosso WhatsApp. Fica com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.